não podemos nos justificar na lei. Olá, pessoal, é sobre isso que eu quero falar hoje, porque é verdade. Nem você nem eu podemos nos justificar na lei. Nenhuma prática que nós podemos fazer pode ter justificativa na lei. Isso é errado. E não podemos fazer algo errado ao ponto de nos enganarmos a esse respeito. Porque tem muitas pessoas hoje que pensam que por praticarem a lei poderão ser justificados no final. Não, não é assim. Quando alguém pensa assim, está errado. Está se auto-induzindo ao erro e também está fazendo outras pessoas serem induzidas ao erro. Assim, muitos irão tropeçar e cair. Porque isso é um perigo espiritual que não pode ser cometido nem por você nem por mim em tempo algum. É bem claro isso quando lemos as Escrituras. Elas nos afirmam isso em vários textos. Então, se existem textos diferentes falando sobre o mesmo assunto que nos esclarece que não podemos ser justificados na lei por nada que fizemos, então temos que dar razão ao que está escrito. E não ficarmos cegos em nosso entendimento e insistirmos nesse erro, nessa teimosia. Não podemos agir assim. Então, é preciso se firmar na verdade, se apegar à verdade com firmeza, para nunca se desviar dela em tempo algum. Para combater esse papo de que você pode se justificar na lei. Então, quando alguém tenta se justificar na lei, ele não está, como é que eu posso dizer assim, ele não está sendo alguém que pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Aí a pessoa tem que escolher, ou ela vai se justificar na lei, ou ela vai se justificar pela fé em Cristo Jesus. E é claro que o melhor é ser justificado pela fé em Cristo Jesus, e não na lei. Então, é preciso discernir isso e escolher a opção certa, para que tanto você como eu possamos ser justificados apenas em Cristo Jesus pela fé. Isso é importante se dizer. É assim que se esclarece as coisas, e não ficar nessas opiniões aí opostas. Um defende uma coisa, outro defende outra. Quem está com a razão? Até quando vamos ficar discutindo isso? Se os textos das Escrituras nos esclarecem de qual lado devemos ficar, que é o lado pelo qual tanto você como eu somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa é a verdade objetiva que tem que estar em sua vida e na minha vida. Essa é a verdade que vai purificar a nossa consciência de obras mortas. Então, é melhor aprendermos isso agora, colocarmos isso em prática. Isso tem que ser estabelecido na sua vida e na minha vida, para que ninguém mais possa nos desviar da verdade em tempo algum. Pelo contrário, nós devemos nos firmar na verdade. E a verdade é simples, é clara, é objetiva. Ela nos revela o que devemos fazer. Então, cabe a cada um de nós hoje andarmos de acordo com essa verdade, e não o contrário a ela. Porque, infelizmente, hoje muitos são contrários à verdade, querendo se justificar na lei, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, onde alguns diziam que os irmãos tinham que ser circuncidados e observar a lei de Moisés. Sem isso, eles não iriam ser salvos em tempo algum. Querendo condicionar a salvação pela graça
à lei mosaica. Esse é o grande erro, que não pode existir na sua vida e nem na minha vida em tempo algum. Então, nós devemos entender isso hoje. Em pleno século XXI, nós já temos a base sólida para nos firmarmos nela, pelo que está escrito. Porque o que está escrito resolve a questão. E esse ato de resolver a questão é definitivo. Coloca um ponto final para sempre. Porque isso é perfeito e eficaz para sempre, sem dúvida alguma. Então agora nós devemos fazer o que está escrito, que é se justificar em Cristo Jesus pela fé. Então eu vou ler um texto aqui que demonstra essa verdade bem clara e simples e de fácil compreensão, para que agora possamos entender isso de uma vez por todas. Então esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Onde está escrito assim, ó: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então, as pessoas que procuram se justificar na lei ainda hoje, elas se desligaram de Cristo. Elas não são mais um ramo da videira. Se desligaram totalmente. E a videira verdadeira é o Senhor Jesus. Então, quando o ramo se desliga dela por querer se justificar na lei, não há como voltar de novo a se ligar de novo na videira. Então, ele fala aqui bem claro, ó: De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Então, já está esclarecida essa questão. Não podemos se justificar na lei, porque quem faz tal coisa se desliga de Cristo. Olha aí o perigo, olha o perigo espiritual gravíssimo que muitas pessoas estão cometendo hoje. E ele continua dizendo aqui, ó: Da graça decaístes. Então, quem se justifica na lei caiu da graça. E isso é muito terrível. É um mal que não podemos deixar acontecer conosco em tempo algum. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Paulo falou isso aqui para a igreja da Galácia, para esclarecer a eles a esse respeito. E esse mesmo texto tem que esclarecer a você e a mim hoje, sem dúvida alguma. Mas esclarecer mesmo, para que agora, tanto você como eu, possamos querer apenas se justificar em Cristo Jesus pela fé, e não em lei. Porque se alguém quiser se justificar na lei ainda hoje, vai decair da graça, vai se desligar de Cristo. E assim acaba a vida em Cristo. Então isso é algo muito errado. E eu espero que as pessoas queiram o que é certo. Porque não é apenas esse texto que fala a respeito disso. Existem outros também, que podem se somar a esse, para esclarecer ainda mais a cada um de nós sobre essa questão. Então, essa questão já está fechada. Tem que ser fechada em sua vida e em minha vida também, para que agora possamos entender que só podemos ser justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa é a única maneira. Então essa justificação tem que existir na sua vida e na minha vida, dessa forma. Porque essa é a única justificação que devemos
nos firmar nela, acreditar nela, confiar nela, defender essa justificação pela fé em Cristo Jesus e combater aqueles que ainda hoje querem se justificar na lei, porque essas pessoas, elas se desligaram de Cristo e decaíram da graça. Então, eu não quero isso para a vida de ninguém. Eu quero que as pessoas continuem ligadas em Cristo e continuem firmados na graça, para que a graça possa ser aquilo que que o seu coração possa estar confirmado nesta graça. Então, é isso que tem que acontecer, sem dúvida alguma. Então, eu espero que essa mensagem possa esclarecer muitas pessoas, porque hoje, infelizmente, por aí, nas denominações, eles sempre leem Moisés. Eles sempre procuram se justificar na lei de alguma forma. Principalmente no caso dos dízimos, que hoje são dízimos de dinheiro, né? Eles sempre procuram se justificar na lei para manter esse dízimo por aí nas denominações, onde alguém tem que dar 10% do seu salário mensalmente. Eles se justificam na lei. E se justificar na lei, tendo a lei como pretexto para isso, é errado. Então, não podemos fazer algo errado, temos que fazer algo certo. Algo que o Senhor Jesus aprova. E o que ele aprova é a justificação pela fé em Cristo Jesus mesmo. É isso que devemos defender. É isso que devemos acreditar, porque é assim que está escrito. Caso contrário, se alguém fizer o contrário disso, ele vai estar se desligando de Cristo e decaindo da graça. Então, esse perigo espiritual não pode ocorrer mais. Essa é a verdade que tem que ser esclarecida, para que fique apenas certeza e convicção sobre essa questão. Assim é que devemos agir. Esse é o seu procedimento correto daquele que tem fé em Jesus, daquele que ama ao Senhor Jesus sinceramente, daquele que recebe o sacrifício do Senhor Jesus. Então, ele tem que andar em conformidade com o que está escrito, e não o contrário. Não deixe ninguém insistir nesse erro com você. Assim também como eu não vou deixar ninguém mais me iludir ou me induzir a esse erro. Porque eu já sei o que é certo. E o que é certo é o que está escrito a esse respeito. Para que agora, em Cristo Jesus, possamos viver na liberdade. Porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso não devemos mais nos submeter a jugo de escravidão da lei. Porque esse papo de querer fazer com que alguém guarde o sábado, entregue o dízimo, ou possa até se circuncidar, é algo segundo a lei. E isso não vai justificar ninguém. O que vai justificar é a vivemos pela fé em Cristo Jesus. Isso sim é o que justifica a você e a mim hoje. Essa é a verdade. Pura e simples e de fácil compreensão. Então não se engane mais sobre essa questão. Agora você já foi esclarecido sobre isso. E se você ainda tem dúvida, leia os outros textos referentes a isso. Para que você assim possa estar inteirado sobre esse conhecimento. E esse conhecimento vai te ajudar a entender que você agora é justificado pela fé e não por obras da lei. Porque por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus em tempo algum. Então, essa é a verdade que devemos entender e defender. Então, é isso que eu queria falar hoje e eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas. Porque nós devemos acreditar apenas na verdade e se firmar nela segundo o que está escrito. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus.
Amém.